Olá pessoal, vamos estar dando continuidade ao tema abordado pelo professor Luiz. Iremos abordar os astros que compõem o Sistema Solar de forma individual, trazendo as principais características e algumas curiosidades sobre eles. Vamos estar utilizando um aplicativo, o Solar System Scooper. Ele está disponível na Play Store, é simples e bem intuitivo para vocês eventualmente estarem utilizando e aproveitando mais essa ferramenta. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, encontrando-se no centro do Sistema Solar, a uma distância da Terra de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros. É responsável por manter o Sistema Solar em sua interação gravitacional. Como nós sabemos, os demais corpos celestes estão orbitando o Sol. O Sol representa 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. É composto basicamente por hidrogênio, em sua maior parte. Uma menor parte é representada por hélio, e somente 1,69% do Sol é composto por elementos mais pesados, como carbono, ferro, neônio e oxigênio. Entendendo um pouco mais sobre as estruturas do Sol, ele apresenta 4 estruturas básicas: a fotosfera, camada mais externa e opaca, zona de convecção. Nela, o material quente sobe à superfície. Quando fica com temperaturas menos elevadas, ele retorna para o interior. A zona radiativa, o calor é radiado ao exterior em forma de radiação térmica. O núcleo é a camada mais interna e apresenta as maiores temperaturas, chegando até 5.505 graus Celsius. Uma curiosidade sobre o Sol é que o seu raio é 109 vezes o raio da Terra. E outra curiosidade é que a luz solar, que chega até a superfície terrestre, leva um tempo médio de aproximadamente 8 minutos. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, estando a 59,5 milhões de quilômetros de distância. É o planeta que apresenta o período de rotação mais curto, 59 dias, e o de translação, 88 dias. A temperatura nesse planeta é muito oscilante, podendo chegar a 473 graus durante o dia e menos 183 durante a noite. É o menor planeta do Sistema Solar. Sua estrutura tem uma crosta basicamente muito parecida com a da Lua. E devido à sua alta densidade, acredita-se que o planeta seja rico em ferro. Também é conhecido como Aeroplanet, devido a essa grande presença do mineral ferro. Planeta Vênus, ele é um dos segundo planeta mais próximos do Sol e ele é um dos planetas vizinhos da Terra. Vênus ele vai ter características interessantes. A estruturação de Vênus é muito parecida com a Terra. Crosta, manto, núcleo interno e núcleo externo. A diferença é que Vênus não vai ter placas tectônicas, seu campo magnético é interno e ele vai perder seu calor para a superfície por outros fenômenos. A gente pode observar características interessantes que o movimento de rotação de Vênus dura 243 dias, enquanto aqui na Terra é 24 horas e meia. O movimento de translação dele é mais rápido do que a de rotação, onde ele gira em torno ao Sol 225 dias, enquanto seu eixo é 243 dias. A gente tem características muito interessantes porque ele é bem próximo às características da Terra, em questão do tamanho, em questão das suas composições e da massa. Agora, a diferença é que lá em Vênus, a sua superfície chega no máximo
462 graus Celsius, devido à sua atmosfera, que tem muitos gases, como hélio, sódio, o dióxido de carbono, que agravam o efeito estufa, fazendo com que a sua pressão atmosférica seja 92 vezes maior do que a Terra e que a sua superfície chegue a elevações de temperatura muito altas. Vênus também é uma das estrelas mais bonitas da gente se ver e das mais brilhantes. Meu nome é Mikael e eu vou falar sobre o planeta Terra, que é o nosso endereço no Sistema Solar. Ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol e, segundo os cientistas, o planeta Terra ele foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Ele é dividido internamente em 3 partes principais, que é a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a parte mais externa da Terra, que é formada por rochas de granito, basalto e matéria orgânica. O manto é a camada intermediária de magma pastoso, situada entre a crosta e o núcleo, e tem 2.900 km de extensão. E por isso ele é bastante instável, né? O que provoca movimento nas placas tectônicas da crosta terrestre. E o núcleo é o centro do planeta. Ele é composto por ferro, que forma o campo magnético e se divide em 2 partes, o externo e o interno. Externamente, o planeta Terra ele tem cerca de 71% da sua superfície é coberta por água salgada dos oceanos, e os 30% restantes eles são absorvidos pelas 7 massas continentais, né? O diâmetro equatorial da Terra é de 12.756 km. Os continentes, a Terra, ela tem 5 continentes, né? Que na verdade é 6, perdão, que é o continente americano, o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, o continente da Oceania e o continente da Antártida, né, que é no extremo sul. E os oceanos, a Terra tem 5 oceanos. O Pacífico, que é o maior de todos, ele banha a costa oeste da América e leste da Ásia e Oceania. O Atlântico, ele banha a costa leste da América, a oeste da Europa e África. O Índico, ele banha o sul da Ásia e fica entre a África e a Oceania. E o Ártico, ele fica no extremo norte, o Antártico fica no extremo sul. A Terra tem uma atmosfera, que é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre ela protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar e aquecendo a superfície por meio de retenção de calor e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Marte, planeta de cor avermelhada, ele vai ter essa coloração devido ao óxido de ferro, a alta presença de óxido de ferro, fazendo com que o planeta tenha esse aspecto enferrujado, de aspecto de ferrugem. Marte vai ter 2 luas, Deimos, que é a lua mais afastada, ela vai ser uma lua bem pequena, de 15 km. Deimos, ela pode um dia chegar a sair da órbita de Marte pela sua distância. E Phobos é a lua mais próxima que tem de Marte, a maior lua, uma lua grande, chega de 27 km, mais ou menos. O período orbital dela é de mais ou menos 2 vezes ao dia, 7,43. E temos a teoria também de que ela venha chegar a se chocar com Marte. Marte vai estar estruturado em crosta, manto e núcleo. E o nível de rotação de Marte é bem parecido com o da Terra, chegando a de 24,6 horas a rotação. E a translação vai ser diferenciada, vai chegar a mais ou menos 687 dias. Marte se assemelha com a Terra na sua superfície, pois é rochosa e possui calotas polares. Ela vai ter também as estações do ano bem parecidas com as da Terra.
Na sua não encontramos águas na sua superfície, mas internamente se há estudos. E também temos aí muitas missões chegando a Marte para desvendar aí mais coisas sobre o nosso planeta. Eu sou o Jonathan e tentarei explicar de uma maneira breve e interativa sobre dois planetas do Sistema Solar. São eles Júpiter e Saturno. Iniciando por Júpiter. Bom, creio eu que todos saibam que Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com diâmetro equatorial de aproximadamente 143 mil km, uma massa que é 318 vezes a massa terrestre, uma distância média do Sol de 780 milhões de quilômetros, o que faz de Júpiter o quinto planeta a partir do Sol, um período de rotação breve, aproximadamente 10 horas, já uma translação de 12 anos, ou seja, um ano em Júpiter é aproximadamente 12 anos na Terra. Falando um pouco sobre a estrutura do planeta, Júpiter é um planeta gasoso, ou seja, ele é composto basicamente de matéria gasosa e líquida, sendo os principais componentes da estrutura de Júpiter hidrogênio e hélio. Só o núcleo do planeta que é formado por um material de rocha densa e sólida. Falando um pouco sobre as luas de Júpiter. Júpiter possui 79 luas catalogadas, sendo 4 delas mais conhecidas, que são chamadas de luas galileanas, porque foram descobertas pelo cientista Galileu Galilei em 1610, que são elas Calisto, Ganimedes, Io e Europa. Júpiter também possui anéis em seu redor, não tão famosos e visíveis quanto os de Saturno, porém Júpiter possui 3 arcos de anéis principais. São eles o arco de Gossamer, o arco principal e o arco de Halo. Bom, Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, atrás apenas de Júpiter, com um diâmetro equatorial de aproximadamente 120 mil km, uma massa que é 95 vezes a massa terrestre, uma distância média do Sol de cerca de 9,56 unidades astronômicas, o que faz de Saturno o sexto planeta a partir do Sol. Um período de rotação de aproximadamente 10 horas e 39 minutos, em translação de cerca de 29 anos. Falando um pouco sobre a estrutura de Saturno. Saturno também é um planeta gasoso, formado principalmente por hidrogênio e hélio, e com um núcleo de rocha densa e sólida. Falando um pouco sobre as luas de Saturno. Saturno possui 82 luas catalogadas, tornando-se, em 2019, o planeta com mais luas do Sistema Solar. Até então era Júpiter, porém, um grupo de cientistas catalogou 29 luas, fazendo o número de Saturno subir de 62 para 82. As principais são Japeto, Titã, Dione, Hyperion, Rhea, Tétis, Encelado e Mimas. Falando um pouco sobre os anéis de Saturno. Os anéis de Saturno são formados por bilhões de partículas de água, no caso gelo, poeira e material rochoso que varia de tamanho. Os anéis são classificados em 7 anéis principais, que são catalogados de A a G. Outra curiosidade sobre Saturno é que a maior aurora polar, já registrada no Sistema Solar, foi identificada no planeta em 2009 pela sonda Cassini, uma sonda que foi enviada pela NASA. Olá pessoal, vou falar para vocês sobre Urano. Eu me chamo Ricardo. Urano ele é o terceiro maior planeta do Sistema Solar. Ele é apenas menor que Júpiter e Saturno, e o sétimo então a partir do Sol. A distância média desse corpo celeste para a nossa estrela principal, do Sistema Solar, que é o Sol, é de 2,873 bilhões de quilômetros. Coisas que interferem assim nas temperaturas registradas do planeta, que sua temperatura média é de menos 195 graus. Aqui estão alguns dados para vocês, Um período de rotação dele, que ele faz o deslocamento em torno do seu próprio eixo, ou seja, o movimento de rotação, em que é realizado em 17 horas terrestres. Portanto, um dia em Urano ele tem duração de 17 horas.
Já o movimento de translação, que é em torno do Sol, é finalizado em um tempo equivalente a 165 anos terrestres, pois a órbita de Urano ela é extensa. As principais informações a respeito desse planeta foram realizadas e descobertas através de uma sonda, que por essa sonda eles identificaram 27 satélites naturais, que são as luas, e 10 anéis nesse planeta. Esses anéis eles não são muito visíveis, mas aqui a gente pode perceber eles. A atmosfera dele é composta de hidrogênio gasoso, e então o hélio e metano. O manto dele é de água, amônia e metano congelado. E o seu núcleo é formado de silicato e rocha de ferro-níquel. Essa cor dele é devido à absorção de uma luz vermelha pelo metano, que faz com que Urano tenha essa coloração azul esverdeada, uma característica única entre os planetas do Sistema Solar. Outra curiosidade é que a forma como ocorre o movimento de rotação é que ele gira deitado. Aqui, o manto de gelo ele não é de fato composto de gelo no sentido convencional, mas de um quente e denso fluido, também chamado de oceano de água e amônia. O manto é um manto magnético gerado pelas correntes de convecção em pouca profundidade dentro do planeta, em que então é relativamente grande. E aqui é Urano. Olá pessoal, me chamo João Vitor, vou falar para vocês um pouco sobre o planeta Netuno agora. Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar, sendo o 4º maior e o menor entre os planetas gasosos. Seu diâmetro é de 49.528 km, 4 vezes o diâmetro da Terra, e sua massa é 17 vezes a massa da Terra. A temperatura na superfície é de menos 200 graus e seu período de rotação é de 16 horas. Seu período de translação, por sua vez, dura 165 anos, ou seja, desde que ele foi descoberto em 1846, foi possível observar apenas uma volta completa ao Sol. A distância entre o Sol e Netuno é de 30 unidades astronômicas. Na estrutura de Netuno, nós temos uma atmosfera de 85% de hidrogênio, 13% de hélio e 2% de metano. No manto, nós temos água, amônia e metano congelado. No núcleo, nós temos silicato, rocha de ferro-níquel. Entre o núcleo e o manto, nós temos um oceano de água líquida devido às temperaturas nessa região. No sistema planetário, nós temos 14 luas. Tritão, uma das luas mais conhecidas de Netuno, tem um movimento retrógrado, ou seja, ela vai ao contrário do movimento de Netuno, e isso é único no Sistema Solar. E também tem outra particularidade, é um dos únicos astros do nosso sistema a ter atividade geológica ativa, o vulcanismo no caso. O diâmetro equatorial de Tritão é de 2.700 km, a distância do planeta é de 365.771 km, seu período de rotação é em torno de 6 dias, bem como seu período orbital. A temperatura na superfície de Tritão é de menos 235 graus Celsius. Vale ressaltar que Tritão foi a primeira lua conhecida de Netuno. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Obrigado. Irei falar um pouco de forma bastante objetiva sobre os planetas anões. Elenquei 2 características que vêm definir esses planetas dos planetas do Sistema Solar. Os planetas anões são corpos celestes que orbitam uma estrela. Geralmente sua massa é menor do que as massas em comparação dos planetas. Atualmente existem 5 planetas anões reconhecidos, que são eles. Ceres, que é esse menorzinho aqui, ele se localiza no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. É o planeta anão mais próximo do Sol. E recentemente, em 2017, saiu uma pesquisa no qual dizia que existe aqui compostos de origem orgânica, capaz da vida humana se desenvolver. Mas será mesmo? Então fica aí as curiosidades para vocês irem mais a fundo sobre esse planeta não.
Em seguida, a gente tem um Halmer, que é esse escurinho aqui. Ele, não sei se vocês observaram, ele é oval. Por quê? Esse planeta, ele consegue dar uma volta ao redor de si em questão de 4 horas. Ele se localiza no cinturão de asteroides de Calliope. Também nesse cinturão de asteroides, iremos encontrar o Makemake. Esse vermelho, meio alaranjado. Ele é o segundo objeto mais brilhante desse cinturão. E aqui foi encontrado uma lua, no qual ganhou o nome de MK2. Teremos também o Eris, esse planetinha maior aqui em relação a esses três. O seu tamanho é um pouco menor do que a Lua, ele é o segundo maior planeta anão, o mais distante do Sol, e a luz solar, para chegar até ele, demora cerca de 9 horas. E por último, não menos importante, é Plutão. Plutão já foi considerado planeta, sendo denominado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas em 2006, em agosto, a União de Astronomia Internacional, a IAU, publicou uma nota no qual relatava que Plutão ele era bastante parecido com alguns asteroides, onde tinha forma e tamanho semelhantes, e que também são corpos celestes que orbitavam uma estrela e que tinha massa diferente dos planetas que a gente conhece. Esse planeta ele é o mais famoso, planeta não mais famoso dentre esses aqui, e ele é o maior e bastante frio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente soluciona as questões que possa aparecer. Eu vou falar para vocês sobre o cinturão de asteroides. Esse aí que está no nosso sistema solar, como vocês podem ver, o Sol, Vênus, Marte, Terra, Mercúrio, e a gente vai estar vendo esse cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é um conjunto de milhões de rochas espaciais que giram aí em torno do Sol, entre as órbitas de Marte e Júpiter. As teorias que dizem a respeito dele é que era um planeta que acabou se destruindo, ou que era um planeta que não conseguiu se formar por conta que o Sol atrai para um lado e Júpiter atrai para o outro. Tudo que hoje forma o sistema solar, ele veio de então uma nuvem de poeira. A gravidade fez com que ela se condensasse na forma de um disco há 4,6 bilhões de anos atrás. No meio estava a bola da matéria, que viria então a se tornar o Sol, que então cerca de 80% da massa desse disco era formada por hidrogênio e hélio, os átomos mais leves e comuns do universo. E então, as rochas que vagavam na faixa do sistema solar, do mesmo jeito que o cinturão de hoje, era então nosso planeta, a Terra e os outros planetas. A maior parte desses asteroides são bem pequenos, e também a gente vai ter grandes que até são considerados como planetas anões, como Ceres. Ceres é um planeta anão e a gente vai dar uma olhadinha nele. Ele tem aproximadamente 700 km e se ele fosse trazido para a Terra, ele cobriria até uma área de aproximadamente de São Paulo a Rio Grande do Sul. Não, desculpa, até Santa Catarina. Aqui vocês podem dar uma olhadinha nele. Aqui são algumas características. Isso aqui eu achei bem interessante trazer para vocês, que é a questão da água. Aproximadamente 1/4 do peso dele é considerado água, o que daria a ele mais água doce do que há na Terra. É também possível que ele tenha uma camada de água líquida oceânica no seu interior. Aqui está uma sonda dos Estados Unidos e foi a primeira a explorar ele lá em 2015. Devido à abundância de gelo que ele tem, água, minerais, Ceres poderá servir como um potencial local para repousos tripulados e também como ponto de lançamento de missões no espaço profundo. Eu vou
falar sobre os cometas e os meteoroides. Os cometas, eles orbitam o Sol, assim como os planetas, exceto que eles têm uma trajetória que é muito mais longa. Os cometas, eles são restos congelados da formação do Sistema Solar e são compostos principalmente por gelo, poeira e rochas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo contido no seu núcleo ele começa a derreter. Com isso, o cometa se aquece e começa a lançar diversas partículas de poeira e gás. Essas partículas formam uma nuvem ao seu redor, que é chamada de coma. O coma é iluminado pela luz do Sol, que também é a responsável por empurrar essas partículas até que o cometa forme a sua cauda. A cauda é de um tamanho variável, mas ele pode se estender por milhões de quilômetros. Atualmente, os cientistas acreditam que existam bilhões de cometas, porém menos de 4.000 deles são oficialmente reconhecidos. Já no caso dos meteoroides, eles são rochas espaciais de tamanhos variáveis, desde grãos de poeira até pequenos asteroides. Eles também são conhecidos como estrelas cadentes, porém o nome oficial vai depender da região onde eles estão. Quando o meteoroide ele atravessa a atmosfera de um planeta, qualquer que seja, a alta velocidade e a resistência do ar sobre ele faz com que ele literalmente pegue fogo. Quando isso acontece, aquele meteoroide passa agora a ser chamado de meteoro. Então, aquele risco luminoso que é visto quando a estrela cadente passa, não é exatamente um meteoro, e sim o ar quente brilhando enquanto ele atravessa a atmosfera. Quando um meteoro ele consegue resistir à sua viagem à atmosfera e chega à superfície, normalmente ele é vaporizado por conta da força do impacto. Porém, quando ele consegue resistir a isso, ele agora passa a ser chamado de meteorito. O meteorito ele é composto, pode ser de 3 tipos: metálicos, mistos ou rochosos. Os meteoritos metálicos, por exemplo, eles são compostos por uma liga, ou seja, uma mistura quase nítida de ferro e níquel, que são 2 metais pesados. Isso significa que esse tipo de meteoro ele é um pedaço do núcleo de um ou de mais planetas que se fragmentou justamente por conta da colisão com outro planeta. Anualmente aumentam os episódios de maior incidência de meteoros. Quando isso acontece, ocorre um fenômeno chamado chuva de meteoros. A chuva de meteoros, ela tem o seu nome devido à constelação onde elas começam. Por exemplo, no final de 2019, aconteceu uma chuva de meteoros que foi chamada de Gemínia, porque ela aconteceu na constelação de Gêmeos. Como vocês vêm vivenciando esse assunto, né, sobre o universo e já devem ter assistido o vídeo, né? Logo abaixo vocês vão receber 5 questões, onde elas são bem objetivazinhas, bem claras. A primeira: qual é o planeta mais próximo do Sol? Fale um pouco sobre eles. Vocês vão dizer qual é esse planeta e falar algumas coisas a respeito deles. A segunda questão: o que é um cometa? Vocês vão dizer o que é o cometa, algumas características do cometa. Terceira: atualmente existem 5 planetas anões, no qual o primeiro já foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Estamos falando de qual planeta anão? Que além de ser, ele tinha sido considerado o 9º planeta do Sistema Solar, mas agora ele está na característica, né, de planeta anão. A quarta questão: qual é o nosso sistema planetário? Então, vocês vão dizer qual é o nosso sistema planetário e alguma coisa sobre ele. Uma curiosidade, né? Ficar a critério. A última questão, quinta e última questão: o que é necessário para se considerar um planeta? Então, gente, vocês estão vendo que as perguntas, né, são bem basiquinhas. Qualquer dúvida, vocês entram em contato que a gente vai estar à disposição.